Queridos irmãos, queridos amigos, nossos votos de muita paz, muita saúde, muita alegria nos corações, seus, dos familiares, onde estiverem. Quando os familiares estão bem, nós também estamos bem. É com uma alegria que damos continuidade ao nosso encontro com as palavras de vida eterna. Palavras essa de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje iremos ao capítulo 39 e o título é No Auxílio de Todos. Mas antes, vamos, como sempre, fazer a nossa prece de agradecimento. Buscamos uma inspiração profunda, sentimos-nos em conexão com Deus, nosso Pai, com o divino e amado Mestre, nosso Senhor Jesus. E assim nós dizemos: Senhor da vida, Pai de todos nós, somos todos seres em evolução, em crescimento, à procura de perfeição e à procura da felicidade. Só que muitas vezes, Senhor, nos desviamos do caminho e partimos para a agressão. Agredimos a vida, agredimos ao próximo, agredimos a nós mesmos e depois nos afundamos no mar de sofrimento que acabam nos ensinando o caminho do respeito e da responsabilidade. Dai-nos, Pai, tua mão generosa e santa, a nos conduzir pelos caminhos da verdade, do bem, da justiça e do amor, e que isso se faça hoje e sempre. Por todas essas graças, muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Passaremos então às leituras. Primeiro, são as palavras de Paulo quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele assim diz: Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Se nós olharmos desta maneira, sem a compreensão da orientação de espíritos iluminados para nos abrir a mente, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, ficaria até difícil a compreensão dessas palavras. Mas Emmanuel assim diz: comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria, ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo
vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição de pastores dementados, quando se não compenetram nos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas ao longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade, uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Então, assim, encerramos com esta frase as palavras de Emmanuel. E é um tema, como falamos de início, a princípio, difícil da gente compreender, né? O que é que realmente Paulo queria dizer com aquilo? Conflitamos um pouco a respeito disso. É comum nós vermos em toda parte, em toda a nossa sociedade, é comum vermos como nós também, de nossa parte pessoal e de nossa parte coletiva, quanto casa espírita, é comum nós fazermos preces, pedirmos, né, intercessão à espiritualidade para os companheiros, para os irmãos menos felizes do mundo. Mas acredito que isso aconteça com os irmãos também, né? Nós nos apiedamos muito dos enfermos, das dificuldades, dos desesperados, e quando as calamidades públicas acontecem, né? Quando há as enxurradas, quando há muitas chuvas, vendavais que derrubam as casas das pessoas, que deixam as pessoas numa situação muito vulnerável, muito infeliz, nosso coração ele fica muito triste. E nós rogamos muito por eles. E isso não está errado, não está errado. É uma preocupação legítima que nós temos, não é verdade? Só que essas pessoas, elas não são as únicas pessoas de que merecem a nossa atenção, de que merecem a nossa oração. Oremos por eles, relacionando-lhe necessidades, tentamos socorrer na medida dos recursos, e nós já fizemos muito isso, com o auxílio de todos vocês. Na Casa Espírita, durante as palestras, quantas vezes fomos à tribuna pedir por determinada calamidade, que muitas vezes nem era em nossa cidade, era na cidade vizinha, e já pedimos inclusive para outros estados, e que fomos graciosamente, lindamente atendidos, e foi tudo que podemos foi mandado. Então nós temos essa compaixão, nós temos esse desejo sincero de ajudar, e isso é muito bom, porque é isso que o Evangelho nos ensina, é isso que Jesus nos incita a fazer, é isso que ele veio nos ensinar a fazer, que tenhamos a caridade, a compaixão, que olhemos para os lados, que olhemos para trás, né? Que não olhemos só para frente, para aquele que está melhor do que nós, mas que nós possamos olhar a todos. E muitas vezes, nesse olhar a todos, nós esquecemos de um grande grupo de pessoas, né? Então, aqui, continuando com Emmanuel, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual, e ele diz assim:
que devemos dar de quantas pessoas que suportam na fronte a coroa esfogueante de autoridade, comandando, dirigindo, esclarecendo, instruindo, principalmente decretando leis, fazendo ordens. Isto não é uma questão que nós estamos falando de política, mas é uma questão de que aquelas pessoas que estão em todas as áreas do poder, elas também são filhas de Deus. São nossos irmãos iguais a todos. E raros são os que oram por eles. Então, veja a sutileza, veja a preocupação de Paulo, que passava nesses momentos, na sua vida pessoal, momentos tormentosos. Mas olha a preocupação dele. Então, que orientação bendita que teve este apóstolo de Jesus para lembrar que nós também deveríamos e que nós devemos orar, como ele diz lá em cima, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Ou seja, por todos aqueles que estejam a cada século no poder do século. Né? Sempre teremos alguém que nos comanda. E na medida em que nós tenhamos uma compaixão, na medida em que nós possamos pedir, Senhor, orientai este grupo que está fazendo isso na coletividade para o bem de todos, né? Trazei paz àquele coração, porque são pessoas igual a nós, né? Nós esquecemos isso. Nós esquecemos que são pessoas igual a nós, pessoas que também precisam das nossas orações. Então, tem a falta das coisas físicas, e nada nos é de graça. Então, tem a falta, muitas vezes, do pão de cada dia. Nós que trabalhamos com isso sabemos o quanto. Tem a necessidade da coberta de várias para aquecer realmente o frio, porque suas casas, às vezes, não têm, as frestas são grandes, né? São casas que têm buracos enormes, né? Que não tem fogo no teto, que então o frio, o vento, a chuva adentram aquilo ali. Então, são dificuldades muito grandes. Devemos orar? Sim, orar, pedir, conversar, falar com eles, que busquem a fé, que se renovem, que busquem no Evangelho, independente da religião que professem, que sigam avante, que não se perturbe também o vosso coração, porque Jesus Cristo é para todos, mas que não nos esqueçamos deste grupo. Este capítulo é destinado às pessoas de poder, homens e mulheres que têm o poder em suas mãos, o poder do mundo, o poder de cada país, o poder de cada estado, o poder de cada cidade. Então, precisam muito da nossa ajuda, do nosso auxílio com vibrações de luz, com vibrações de paz. Ele ainda completa, Emmanuel, são eles os nossos irmãos, conduzidos à iminência do poder, da fortuna, da administração, da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneiras na coletividade que influenciam. Todos são influenciadores, nossos também. Então, é bom que tenhamos, no dizer de Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar, e que nós sejamos sensatos em nossas palavras, em nossas condições. Então, são pessoas que muitas vezes distorcem tudo que é sadio, tudo que é bom. É preciso orar por eles? Sim. É preciso que oremos por eles, para que muitas vezes o mal não seja maior. Diz aqui Emmanuel, a feição de pastores dementados, quando se não compenetram nos deveres que lhes são próprios,
eles sofrem de perturbações aflitivas, né? Que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação. Ou seja, são as dificuldades, as calamidades morais, moléstias coletivas ao longo, tudo isso que atrasa a evolução daquela pessoa e daqueles do qual ele fala, do qual ele comanda, do qual ele dirige. Então, ele dirige a afeição, entre aspas, de pastores dementados, que levam, em vez de levar o amor, a bondade, a prosperidade, a alegria, para aquele lado mais infeliz da vida, aquele que nós não queremos entrar nunca, ou seja, entramos, lutamos muito para sair, e hoje nós estamos pastoreando em outros campos, campos verdejantes, felizes, curativos, campos da ressurreição, campos do ressurgir, campos do retornar, campos do aprender, campos do reencarnar. Então, é uma nova visão de vida. Para nós espíritas, isso é tão simples, quanto para um outro da sua religião, uma outra atitude tomar. Porque é isso que nós podemos, através da nossa razão, amar a Deus sempre e cada vez mais. Amar a nosso Senhor Jesus por tanta beleza e por tanto aprendizado. É uma verdadeira libertação compreender o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, meus amigos, não nos esqueçamos dos nossos irmãos que mantêm o poder. Muitas vezes, quem sabe nós olhamos para eles meio com um olhar não muito cristão, né? Porque nós podemos pensar assim, nossa, eles têm tanto dinheiro, tudo para eles é muito fácil, moram em verdadeiros palácios, suas casas são maravilhosas, né? Tem casas em tudo quanto é lugar. É uma provação difícil. É uma provação muito, muito difícil. Muitas vezes, ao desencarnar, já tem o compromisso de retornar para refazer tantos erros que cometeram. Outras vezes, ficam em regiões muito difíceis, de muita dor, de sofrimento, de muito lamento. E aí vem aquela história, né, que a gente conhece para nós mesmos, né? Ah, se eu soubesse de tudo isso, não teria cometido tantos desatinos. Nós nos apiedamos da pobreza, literalmente falando. Nos apiedamos daqueles que nada têm. Nos apiedamos das nossas famílias assistidas, cujas mulheres são catadoras, né? Algumas têm dificuldade do abraço. Nunca abraçaram, nunca foram abraçadas. É complicado, né? Uma coisa tão simples. E quando recebem, não sabem nem o que fazer, ficam lá estarrecidas, até que no próximo mês conseguem se soltar e ganham um abraço. Então, nós nos apiedamos disso. Mas ainda é uma prova suave. A prova da fortuna, a prova do poder, é o nosso atraso. É o atraso da maioria da humanidade. A riqueza, o poder, isso envolve orgulho, vaidade. Então, são pessoas que necessitam muito das nossas orações. Não é? Nada tem a ver com questões do nosso dia a dia, das políticas e de tudo mais. Não. É uma questão de que todos têm verdadeiras provas a passar. E são provas muito difíceis,
muito difíceis, porque tem o mando e o comando em suas mãos. Quase que o comando, entre aspas, de vida ou de morte. Então, podem destruir ou podem construir. E isso foi o problema da humanidade sempre. Então, oremos por eles. De vez em quando, ao mentalizar o planeta Terra, vamos mentalizar os nossos governantes, os governantes do planeta, os governantes de todo o país. Aqueles que são maiores, que têm mais poder financeiro, consideram-se os donos da terra. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso estado, nossa cidade. Se cada qual de cada local fizer isso, nós teremos uma egrégora mais respirável, uma egrégora melhor e uma egrégora maior, formando um grande círculo de amor e de luz, onde os irmãos da espiritualidade poderão atuar com mais leveza. Então, Paulo diz assim, aliás, Emmanuel nos diz, através das palavras de Paulo, né, que nós não devemos nos esquecer da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia, da compaixão, não só para que eles se desincumbam de uma forma zelosa dos compromissos, né? Mas que também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros. E a verdadeira caridade, conforme nós aprendemos do Evangelho, é o auxílio. Fora da caridade, diz a doutrina, não há salvação. Então vejam como é importante a caridade. E a prece por alguém é uma caridade. Quantas vezes oramos por irmãos que governam alguns países nossos, que são verdadeiros ditadores, para que a espiritualidade consiga chegar até mais perto. Porque dão muito trabalho à espiritualidade. E cada um de nós vai responder por cada ato. Lembrando que o ato da pobreza ainda é mais suave do que do que a reencarnação da riqueza. A reencarnação da riqueza. Nós temos tudo e, ao mesmo tempo, não temos nada. Queridos irmãos, foi um grande prazer. No auxílio de todos, auxiliemo-nos também, uns aos outros. Que todos possam receber os eflúvios de amor e de luz, porque também isso nos é devolvido. A vida nos devolve, o universo nos devolve, as emanações de luz nos devolve. E assim é para com todos nós. Busquemos ser felizes onde estamos e como nós estamos, do jeito que estamos. E se não estamos felizes da forma que estamos, vamos mudar. Temos o direito, temos o dever de mudar. Desde que isso não sobrecarregue o nosso espírito eterno. Vamos paulatinamente mudando, sem gostar do que somos. Isso é muito importante. Sem gostar do que somos. Zelar pelo que somos. Isso é agradável a Deus. E isso nos traz paz. Paz interior. Podemos deitar na nossa cama, fazer a nossa prece e tranquilamente adormecer. Não deixarmos nos atormentar por dificuldades de somenos importância. Lembremos disso, meus irmãos. Busquemos sermos felizes, muito felizes, porque nós nascemos para isso. Vamos então juntos agradecer. Escolhemos hoje a prece de Cáritas, para que a prece de Cáritas ela possa envolver todos vocês,
todos nós, para que a prece de Cáritas possa envolver todos aqueles que vão nos ouvir, que vão nos assistir futuramente. Ela é uma prece maravilhosa. Então, nós vamos começar dizendo que a prece de Cáritas é um texto psicografado na noite do dia 25 de dezembro de 1873, pela médium chamada Madame Crieul, num círculo espírita em Bordeaux, na França. Que esta prece envolva cada coração, envolva o seu coração, o coração dos seus familiares, que todos, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos por esse amor. Porque onde nós estivermos, que falarmos de amor, que falarmos de paz, o Cristo se faz presente. Nossos irmãos espirituais, nossos anjos de guarda, espíritos protetores se fazem presentes e atuantes, auxiliando-nos em todas as nossas dificuldades, soprando em nossos ouvidos o que é melhor. São as intuições que nós temos. Então, que sejamos felizes. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade ela se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. E pedimos que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa imagem. Inspiramos profundamente e assim, agradecidos, desejamos a todos muita paz, muita saúde, muita alegria e até breve, na graça de Deus.